ok? Espero que todos estejam bem. No momento da apresentação, eu não vou ter contato visual. Boa noite, Rafael. Não vou ter contato visual, então se alguém tiver algum tipo de pergunta, fala para eu poder parar e voltar para essa tela, tá, pessoas? Então, durante a minha apresentação, eu vou ficar vendo aqui só o slide e vou fazer meus comentários em cima. Lá no final, eu vou colocar uma pergunta para vocês, acredito que seja fácil, mesmo sabendo que alguns de vocês não devem ter experiência com o que eu vou perguntar, mas aí me interessa também saber o tipo de pergunta que vocês, o tipo de resposta que vocês vão dar. Eu vou dar uma situação para vocês e vou precisar da resposta. Vai ser a minha maneira de saber que vocês participaram dessa aula, tá, pessoas? Eu vou tentar fazer isso todas as aulas. Então, eu vou acabar a exposição e vou colocar uma pergunta no e-mail. Aí você vai lá no e-mail e responde, ok? Isso vai ser a sua participação, ok? Ok, vamos lá. Bom, então essa é a nossa disciplina Finanças Pessoais no PLE 2020, período 4. É uma experiência nova para mim, para vocês, etc. Vamos ver o que a gente consegue aí nessa nossa disciplina de finanças pessoais. Eu acredito que seja uma disciplina importante para a vida de vocês. Como eu disse na última vez, eu vou estar à disposição. Caso eu não consiga passar aí algumas coisas pela minha experiência, eu queria saber de vocês algum tipo de sugestão. Vamos lá. Eu queria apresentar para vocês hoje um método de atendimento chamado Doutor Finanças. Essa é uma atividade de consultoria que eu desenvolvo lá na Escola de Educação Previdenciária. Então, o que é essa EEP, Escola de Educação Previdenciária? Ela é assim chamada Escola de Educação Previdenciária do Rio Previdência. O que é o Rio Previdência? É o Fundo de Pensionistas e Aposentados do Estado do Rio de Janeiro. Então, há um tempo atrás, quando começou o movimento de educação financeira aqui no Brasil, conforme for chegando alguém, eu tenho que ir lá para liberar. Conforme foi começando o movimento de educação financeira aqui no Brasil, a CVM sugeriu, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, sugeriu a formação de programas de educação financeira. Então, esse órgão, o Estado do Rio de Janeiro, através do Rio Previdência, criou uma escola de educação, na época era Escola de Educação Financeira, ok? E aí, com o tempo, mudaram o nome de Escola de Educação Financeira para Escola de Educação Previdenciária. Então, uma das atividades desse programa de educação financeira era essa atividade chamada Doutor Finanças. Quando eu conheci a Escola de Educação Financeira, eu já lecionava Finanças Pessoais na UFRJ, apresentei lá eu me apresentei como voluntário para poder participar de algumas atividades lá de maneira voluntária. E o gestor da escola aceitou, então eu fiquei dando palestras e num determinado momento eu pedi para participar do programa do Doutor Finanças, ele aceitou e eu comecei. O que é isso? São consultas de 1 hora com portas fechadas. Então, normalmente é uma sala pequena, porta fechada, e a pessoa explica a sua vida em termos financeiros. Na época que eu comecei, em 2016, não havia um método, e ainda hoje não existe um método oficial do Doutor Finanças. Cada um que atende o Doutor Finanças tem seu próprio método. Então, eu, por ser professor universitário, eu achei que deveria ter uma sequência lógica de passos. E aí, com a formação em contabilidade, como todos nós, eu entendi que o patrimônio líquido da pessoa deveria se desenvolver da melhor maneira possível ao longo da vida. E foi por isso que eu criei essa metodologia. Ok? Vou explicar essa metodologia daqui a pouco.
Então, eu tenho essa experiência desde 2016, né? Já tem aí quase 4 anos, porque foi no final de 2016, no final de 2020 eu completo 4 anos atendendo, até a última vez que eu atendi, que foi eu acho que ontem, foram 138 dias de atendimento. Então, em um determinado dia, podia ser que eu atendesse apenas uma pessoa, e já houve dias em que eu atendi tipo 8 pessoas. Comecei de manhã e acabei na hora da janta. Então já tenho bastante experiência com isso. Foram 206 pessoas atendidas, isso no primeiro atendimento. E aí repara só uma coisa. Quando a gente passa do primeiro para o segundo atendimento, olha como é que cai. De 206 para 43 pessoas. Então, dessas 206, apenas 43 retornaram para o segundo atendimento. Okay? E aí, cada vez mais diminuindo. Para o terceiro atendimento, apenas 24 pessoas. E para o quarto atendimento, apenas 17. Tem um gráfico lá na frente que mostra como que as pessoas realmente não retornam. Eu tenho que parar para ir aceitando as pessoas na turma. O que houve? Eu suponho que seja dificuldade de deslocamento. Esse atendimento presencial era feito lá no centro. Anteriormente era no bairro da Tijuca, ali próximo de São Cristóvão, Tijuca, por ali. E aí a escola se mudou para o centro da cidade. Ficou um pouquinho melhor, porém a pessoa tem que ir até lá. Eu que atendo também tenho que ir até lá, eu moro no Recreio, é muito longe, às vezes eu me atrasava, às vezes eu tinha que faltar. Então isso tinha uma certa dificuldade, por isso eu suponho que seja por isso que as pessoas não retornam. De um tempo para cá, eu venho franqueando esse atendimento via videoconferência, através desse mesmo programa aí, o Google Meet. E aí, essa taxa de retorno para o segundo, terceiro, quarto, etc., atendimentos, vem sendo aumentado. Tá? Então, eu suponho que seja em função realmente do deslocamento. Mas, mesmo assim, algumas pessoas, mesmo com a possibilidade do vídeo da teleconferência, por algum motivo não gostam não mantêm o atendimento até as possibilidades que existem, né? Não é pago o atendimento, a pessoa pode retornar quantas vezes quiser. Então, essa é uma questão interessante, porque mesmo grátis a pessoa não retorna. Então, seguindo, por que eu queria ter um método? Em função, como eu disse, da carreira de professor, eu queria ter consistência nos procedimentos, queria ter uma certa continuidade, quer dizer, fazer algo em primeiro lugar, depois fazer algo em segundo, depois fazer algo em terceiro e sempre manter isso. Sempre que trocassem os atendidos, o tipo de atendimento seria o mesmo. Então, eu introduzi isso lá, não tinha esse tipo de coisa. E nesses atendimentos eu faço muitos registros. E por causa desses registros, eu consigo fazer pesquisas como alguns dados que eu vou mostrar para vocês. Não existe a possibilidade de eu mostrar um atendido em si, né? Eu não vou poder falar, isso aqui são os dados do João Carlos, exemplo. Né? Então não posso fazer isso. O que talvez possa acontecer é eu pegar um exemplo genérico. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu atendi que tinha uma dívida de R$1 milhão. Né? Então eu podia pegar algumas características dessa pessoa, se era solteira, se era casada, se tinha filhos, se tinha animais em casa, se morava com os pais, ou se abrigava alguém da família, ou por que motivo teve tanta dívida e tudo mais. Né, para que a gente pudesse estudar alguns procedimentos sobre como atender pessoas. Então não tem como falar de um determinado caso. E também divulgo muitos dados agregados, como vocês vão ver. Então, era por isso que eu queria fazer o método, por causa de consistência, continuidade e de utilizar os dados em pesquisas. Na semana passada, eu cheguei a comentar que o método tinha 4 fases. Na verdade, ele tem duas
duas etapas, digamos assim. Essa segunda etapa, que é a do planejamento financeiro, tem essas 4 fases que se resumem no seguinte: primeiro, reduzir o endividamento; depois, colocar a pessoa para fazer o orçamento; terceiro, gerar poupança e investimentos; e 4, fruição e sucessão, ou seja, usar esse dinheiro acumulado até a idade em torno de 85 anos. Essas fases, elas vêm sendo constantemente estudadas por mim. Pode ser que a gente abra aqui na disciplina, como já aconteceu, para eu estudar isso daí com vocês e, quem sabe, modificar o método em função de alguma coisa que a gente possa descobrir, ok? Mas, em princípio, eu queria deixar ele bem enxuto, ou seja, 4 fases. Para você ter ideia, essas fases, elas vão desde o dia que eu conheço a pessoa até, teoricamente, a morte dela. Então, dependendo aí da idade em que ela esteja e da condição, se ela tem dívidas ou não, se ela faz orçamento ou não, se ela já tem investimentos, como é que isso tudo vai acontecer, ela vai ficar mais tempo ou menos tempo em uma dessas fases. Então, eu pretendo também, com o tempo, explicar um pouco mais sobre essas questões. E aí, eu fui direto agora para uma outra apresentação que eu fiz no final do ano passado, 2019, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, quando eu fui convidado pelo Conselho Regional lá para fazer uma apresentação sobre esse método. Então eu peguei os slides e estou projetando aqui para a gente ter uma ideia do que eu falei lá sobre o Doutor Finanças. Então, são consultas agendadas. Liberar aqui para o Arthur. São consultas agendadas, então a pessoa liga e marca, né? Quarta-feira de manhã eu quero atendimento do Doutor Finanças, por exemplo, né? Também já houve de pessoas que chegaram lá em cima da hora e foram atendidas, mas normalmente eram agendamentos. Esse Doutor Finanças é um acompanhamento da pessoa por tempo indeterminado, então o método prevê que só se a pessoa quiser parar de ir para o Doutor Finanças. Não tem assim, tipo, eu vou te atender por 10 sessões e depois disso você tem que se virar. Não, eu acho interessante isso, porque a pessoa fica vinculada ao Doutor Finanças o tempo que ela quiser. Isso é bom porque, ouvindo essas pessoas, registrando tudo em prontuários individuais, eu tenho a oportunidade de entender como é que as dívidas se formam, como é que o dinheiro é tratado dentro de casa. Por exemplo, eu já atendi uma pessoa de sexo feminino que falou uma coisa muito engraçada que às vezes eu uso em palestras. Ela falou o seguinte: o dinheiro dele é nosso, o dinheiro meu é meu, né? Então achei engraçado como ela lidava com isso com a naturalidade, de que o dinheiro do marido dessa pessoa era compartilhado entre ele, marido, e ela, esposa, e o dinheiro dela era usado somente por ela. Então são coisinhas assim interessantes que eu fico sabendo através desses atendimentos para entender como é que existe essa mecânica de usar o dinheiro dentro de casa, né? Então algumas coisas engraçadas, algumas coisas tristes, algumas pessoas choram nos atendimentos. Tem pessoas que têm um peso muito grande sobre os ombros de não conseguir lidar com as finanças dentro de casa. Então, a gente serve um pouco como psicólogo também. Então, a ideia é fazer registro sistemático em prontuários individuais. Cada pessoa que eu atendo tem uma ficha com o nome dela e eu organizo isso de modo que quando a pessoa marca, como eu disse, né, são agendadas. Então, quando a pessoa agenda um determinado atendimento, por exemplo, amanhã de manhã, 9 horas da manhã, quarta-feira, eu tenho um atendimento às 9 horas. Inclusive, a pessoa acabou de entrar em contato para desmarcar. Então, sabendo que essa pessoa vai ser atendida amanhã, eu vou na ficha e vejo as coisas que eu pedi para ela. Preciso saber dos saldos que você tem, preciso de uma relação do seu orçamento, como é que foi o mês de agosto, que acabou agora. Então, eu tenho como atualizar em 5 minutos, através de uma leitura, o que aquela pessoa tem para passar para mim naquela consulta. Por causa disso, eu faço esse registro em prontuários, data por data, e às vezes alguns pontos específicos e importantes eu marco em amarelo para que aquilo ali fique ressaltado. Faço as estatísticas dos atendimentos
E esse método, então, conforme eu tinha dito, ele tem duas partes, né? A segunda parte é que são esses quatro itens, né? O endividamento, o orçamento, os investimentos e a sucessão. Mas a primeira parte, assim, às vezes numa palestra, alguma coisa assim, fala sobre finanças pessoais de um modo geral. Eu gosto de abordar a questão familiar, como é que essas finanças podem e deveriam ser tratadas dentro de casa, como lidar com os bancos, agora corretoras, né? Tá muito fácil investir dinheiro, então tem muita gente ainda que paga 50, 60 reais por mês para manter uma conta corrente. Isso é uma coisa muito séria para mim, né? 50 reais por mês vai dar 600 reais por ano. Isso dá para comprar fundos imobiliários, ações, etc. Então, é um dinheiro que a gente não precisa mais gastar, esse de manter a conta corrente, né? Mas é uma questão importante, porque é lá que a gente recebe o dinheiro, e nas corretoras, normalmente, é onde a gente coloca o dinheiro para ele crescer. Algumas questões relacionadas a compras, ou melhor, grandes compras relacionadas a veículos, imóveis e também, quando é o caso, curso superior. Então, como é que a gente deve se preparar para esses valores? Eu, por exemplo, sou um pouco contra ter imóvel no nosso nome, comprar um imóvel, então é nessa parte que eu falo sobre isso. E alguma questão sobre defesa de consumidores. Só um minutinho. Então, essa parte de defesa do consumidor, ela é muito importante e, na minha opinião, a que mais nos deixa expostos, que mais precisaria assim, de uma certa atenção. Eu, por exemplo, eu sou muito ruim em exercer direitos com relação a consumidores. Já exerci algumas vezes, já tive dinheiro devolvido por uma compra que não me satisfez, deu um certo trabalho, e seria interessante a gente ter uma boa noção do Código de Defesa dos Consumidores para que a gente possa saber como exercer esse direito. Então, eu deixo isso claro aí. E a segunda parte, como eu disse, endividamento, orçamento, investimentos e sucessão. Então tá aí o método do Doutor Finanças, só dessa segunda parte, como eu disse, tá? Que vai ser o nosso papo de hoje, rapidinho. Então, na parte do endividamento, a minha meta é deixar a pessoa com dívida zero. Okay? Então, um método prevê que a nossa dívida deve ser zero. Nem todo mundo está assim. Porém, algumas pessoas sim têm dívida zero. Okay? Então, a ideia é você qualificar e quantificar essas dívidas, colocar isso dentro de um orçamento para que a pessoa possa, em algum momento da vida, se livrar das dívidas. Claro que isso é difícil, nem todos conseguem, mas é o que o método prevê, que a gente tenha dívida zero. Toco no assunto sobre reduzir dívidas e fazer investimentos ao mesmo tempo. Eu sou contra isso. Eu acho que primeiro a pessoa tem que pagar as dívidas para depois investir, a menos que a pessoa esteja querendo aprender a fazer investimentos. E com isso eu tenho uma metodologia que a pessoa gasta aí 150, não mais do que 200 reais, uma vez somente, para comprar fundo imobiliário e algumas poucas ações, para observar o sobe e desce do mercado de renda variável. Tá? Então, desenvolver o método, por exemplo, todo mês você destinar 50, 30 reais por mês para investir, que seja em ação, por exemplo, é uma coisa interessante para você desenvolver a habilidade de poupar, mas não para fazer investimento mesmo. Se você tem R$1.000 por mês para investir, eu sugiro que você use isso para reduzir dívida, e não para reduzir dívida e investir. Ok? E sugiro também o autofinanciamento, que é você se bancar, você ter o seu próprio cartão de crédito. Eu peço para a pessoa criar um banco com o nome dela. Exemplo, meu nome é Luiz. Se fosse o meu caso, eu vou criar o Banco Luiz. Digamos que eu tenho um cartão de crédito com R$5.000 de saldo. Eu posso criar uma poupança com esse valor e usar essa poupança para fazer as compras como se fosse de cartão de crédito. Então, essa questão do autofinanciamento, você vai lá, pega esse dinheiro que está no seu fundo de reserva, usa ele, parcela, etc., e retorna esse dinheiro para essa conta com um pouquinho de juro, que eu sugiro em torno de 1% ao mês. É um juro mega alto, porém com valores, com principais pequenos, não chega a danificar muito seu orçamento. Então, autofinanciamento é uma questão interessante que eu falo aí do endividamento. Segundo ponto, processo orçamentário. Aí eu coloquei uma informação.
51% dos atendidos não fazem orçamento, quando eu coletei esse dado aí, tá? A coleta anterior que eu tinha feito era de 68%. Então, de alguma maneira, na amostra que eu estava estudando, houve uma diminuição de pessoas que não faziam orçamento. Não deve ter muita ligação com o doutor Finanças, mas pode significar uma melhora das pessoas em função da própria Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então, as pessoas, de alguma forma, estão fazendo mais orçamento, conforme essa medida aí. Então, eu explico as fases do orçamento, que são planejamento, execução e controle, e procuro desenhar o orçamento, esse fluxo de origem e aplicações de recursos, através da conta corrente, ou conta poupança, ou conta do cartão de crédito, ou do próprio caixa, o dinheiro que fica na carteira. Terceira parte é poupança e investimentos. Eu falo sobre fundo de emergência e aposentadoria. Então, fundo de emergência, a parte da poupança, são valores pequenos que rendem pouco. Investimentos, a parte da aposentadoria, são valores crescentes, visando ao longo prazo. Eu dou aí uma ideia de que em 50 anos, depositando R$100 por mês, a pessoa atinge R$380 mil, mais ou menos, se esse bolo aí render 0,5% ao mês. Okay? Se render 0,75, esse segundo número aí, esse número passa de 380 para 1,1 milhão de reais. Então vale a pena estudar isso daí. Lembrando que o Ibovespa rendeu 0,75 ao mês nesse período aí que eu observei, se não me engano, 20 anos para trás. Eu peguei 2018, peguei 20 anos para trás, o Ibovespa tinha rendido 0,75% ao mês. Do lado direito tem um gráfico bem pequenininho, se não me engano ele aparece depois, mostrando essa linha cinza lá embaixo, que seria os R$100 somados, sem capitalização. A primeira curva em azul, esse rendimento aí de 0,5%, e a segunda curva em laranja, esse rendimento aí de 0,75, dando 1.100.000 em questão de 50 anos. E a última parte é a fruição e a sucessão. E aí eu sugiro que esse dinheiro que a pessoa acumulou, seja aí os 380 ou os 1 milhão, em 10 anos, se for 380, ela saca 4.200 por mês, e se for 1 milhão, ela saca 14.700 por mês por 10 anos. Então, é o que eu procuro demonstrar que é possível aí nessa parte de fruição. Sugiro que a pessoa tenha saúde mental e física em função da longevidade. Hoje em dia a gente está vivendo muito, então eu calculo, por exemplo, que a maioria das pessoas que eu atendo vai até os 85 anos com alguma consciência. Então, de repente, ela vai passar dos 85, vai para 90, 95. Então, é um tipo de coisa que tem que ser visto anualmente, né? O saldo que a pessoa tem e a expectativa de vida que ela tem. E em questão de sucessão, quer dizer, de transmissão dos seus bens para os seus herdeiros, conforme está dito aí, é um assunto desagradável, porém ele é necessário. A maioria de nós não gosta muito de falar sobre isso, porque lembra assuntos de morte, e ninguém gosta de trocar nesse assunto. Mas é um item necessário, e quanto mais a gente fizer essa transferência, essa sucessão em vida, é melhor, porque vai ser mais barato, vai ser mais rápido, e você vai respeitar a vontade de quem está fazendo a sucessão. Está aí o gráfico um pouco mais ampliado, mostrando aí os R$100 na faixa de contribuição, né? Esse lado esquerdo do gráfico. Então, a curva cinza lá embaixo chega a 60 mil reais, ou seja, somando os 100 reais, né, vai dar 60 mil sem correção. Essa primeira curva em azul atingindo lá os 380, e essa terceira curva em laranja chegando lá ao ponto de 1,1 milhão. Então, esse 1 milhão ele se descapitaliza a 14 mil reais por mês, isso é interessante, e esse aí de 379 mil a 4,2 mil reais por mês. Então, isso é possível, não é um valor muito distante do orçamento das pessoas, 100 reais por mês, para se ter uma ideia de que longo prazo é bom para fazer esse tipo de investimento. Bom, eu tinha dito anteriormente aqui
aqui, ó. Cadê? Ai, caramba. Não. Deixa eu achar onde é que tá. O Ibovespa, ele rendeu 0,75% ao mês de 20 anos para cá, isso parando em 2018. Né? E aí eu peguei algumas ações que, se não me engano, estavam dentro do Ibovespa, são esses 20 anos aí, ó, de 2008 até 2018. Olha o Ibovespa aqui na esquerda. Né? Repara, dentro do Ibovespa tinha ação da Vale, essa primeira. A Vale não rendeu tanto como o Ibovespa. Né? A Petrobras nem rendeu, ela perdeu valor ao longo do tempo. A Embraer subiu um pouquinho, a VEG ela passou um pouquinho do item do Ibovespa. A Itaúsa, que é uma ação que hoje está um pouco descontada, tá boa para se comprar, rendeu mais do que o Ibovespa. Essa Guara aí, eu acho que é Guararapes, não tenho certeza, e a FES, eu acho que é uma indústria que lida com ferro. Então, repara, o Ibovespa deu 0,75% ao mês, mas se você for em ações individuais, como é o caso aí da Vale, da Petrobras, da Embraer, da VEG, essas que eu estou mostrando, você pode ter resultados bem diferentes do Ibovespa. Tá? Então, conforme a gente vai pegando prática no mercado financeiro, a gente vai entendendo que o Ibovespa é uma referência para a gente, mas a gente pode ser melhor que o Ibovespa, se a gente souber escolher algumas ações que estão ali dentro mesmo. Aí eu estou mostrando alguns. Eu sempre faço a fotografia dos atendidos. Né? Normalmente eu faço a fotografia quando a gente estava em atendimento presencial. Então eu gosto de ter a foto porque às vezes eu atendo a pessoa há muito tempo atrás, então eu vou ver a pessoa ali sentada me esperando. E aí, se eu tiver uma foto, eu vou lembrar bem do rosto da pessoa. Tá? Então, são aí algumas das pessoas que eu atendi. Do lado direito, embaixo, a última foto, foi um dia que esse casal que está aí do lado direito foi na sala, lá no módulo, lá no Latão, para expor a vida deles. Então, acho que foi uma coisa bem interessante, deve ter um ano isso daí. Eles expuseram como era bom para eles poder participar do Doutor Finanças. Então, eles mostraram como que eles se envolveram em problemas financeiros. Para vocês terem uma ideia, esse casal tinha, se não me engano, 30 cartões de crédito. Não tem problema eu falar essa informação, porque foi exatamente o que eles disseram. Eles contaram a vida deles lá na nossa aula. Então, eles falaram a história deles, né, como estaria sendo importante o atendimento e como é que eles entraram aí nesse mar de dívidas e tudo mais. Então, a idade média das pessoas que eu atendo em torno de 43 anos, quando eu fiz o levantamento. A renda média, R$ 4.900, vamos considerar 5 mil. E olha que coisa interessante, dívida média dessas pessoas, 102 mil ou 134 mil. Qual é a diferença? 134 mil se eu tirar o zero da amostra, porque tem pessoas que têm dívida zero. Tá? Agora, se eu deixar o zero dentro da amostra e fizer a média geral, cai para 102 mil. Mais gente chegando. Então, em princípio, só a gente considerando renda de 5 mil com dívida de 100, 130 mil, é uma coisa meio complexa. Né? Mas essas pessoas têm, em média, também bens e direitos na faixa de 400 a 450 mil reais, mais ou menos. Né? Então, em média, as pessoas têm um patrimônio líquido negativo, embora tenha uma dívida bem alta. Então, e por que desses dois números aí dos bens e direitos? Da mesma maneira, à esquerda eu tenho o zero incluído na amostra. À direita, os 450 mil, não tem zero na amostra. Então, quando você tira o zero, os bens e direitos sobem um pouco. Então, esse é o perfil dessas pessoas aí que eu atendo. Aí está aquele gráfico que eu falei. Repara que o segundo atendimento está um pouquinho antes do 40 ali. Tá? Então, essa coleta foi feita lá em outubro de 2019. Hoje, aquele número que eu mostrei na frente, o segundo atendimento está em 43. Então, repara, ele era menos de 40 e já passou para 43. Qual é a diferença que está acontecendo aí?
os atendimentos feitos por videoconferência estão começando a dar um outro perfil para essa curva. Ela está se levantando um pouco mais. Quer dizer, as pessoas estão retornando para o segundo, para o terceiro, para o quarto atendimento, porque é muito simples marcar uma hora e sentar na frente do computador, do celular e bater um papo para fazer esse atendimento. Então, já chegando no final, eu trouxe aqui alguns dados estatísticos que eu coletei lá para essa apresentação de 2019. Tá? Então, essa primeira planilha aí à esquerda estão em amarelo as classes modais, ou seja, os maiores números dentro de cada faixa. Então, quem mais faz orçamento? Quem está entre 20 e 30 anos. Então, a turma tem em torno de 28 anos, se não me engano, em média, né? Então, vocês estão incluídos aí. Pessoas, quando são mais jovens, elas tendem a fazer mais orçamento. Então, por exemplo, isso para mim é importante. Quando eu vou atender uma pessoa que ela está até 30 anos de idade, eu sei que ela vai ter uma resposta melhor com relação a fazer orçamento do que alguém que tenha 50, 60 anos. Okay? Então, é mais importante, é mais prioritário ensinar orçamento para pessoas que tenham mais idade, sabendo que elas vão ter mais dificuldades também, é o que os números mostram. A maior renda das pessoas está lá na faixa dos 75 anos, com 6.800 em média por mês. Quantidade de filhos também, reparem que vai aumentando a faixa etária, vai aumentando a quantidade de filhos, né, média. A dívida média também, então repara qual é a idade onde a pessoa tem mais dívida, na faixa dos 55 anos, uma dívida média de 130 mil reais. E quando as pessoas têm mais bens e direitos, também nos 55 anos em média, com quase 900 mil reais em média, essas pessoas que eu atendo. Então é bem interessante ter esses dados para a gente saber o perfil, para fazer uma pesquisa, para fazer uma apresentação como essa. Tá? E alguns gráficos aí de barra, detalhando esses números que estão aí, mas sob forma gráfica. Okay? Eu não estou conseguindo ver aqui a frase inteira, mas estou vendo aqui que entre os 25 e 55 anos, a renda aumenta 2% ao ano. Então, repara onde é que está a renda aqui. O gráfico da renda está à esquerda embaixo. Ela vai num crescente até os 50 anos. Tá vendo? Então, isso deve acontecer com vocês. Olha. A nossa renda aumenta aí em torno de 2% ao ano. É o que esses dados aí refletiram para mim. Uma outra coleta de dados. Agora, por estado civil. Quem mais faz orçamento? Olha, são as pessoas que se declararam viúvas, em termos de estado civil, né? 33%. Também os viúvos são quem mais tem renda, R$ 9.800. Os divorciados são os que mais têm filhos, né? Com 1,78 em média. E, de novo, os viúvos são quem tem mais dívida, 250 mil em média, e quem tem mais bens e direitos, R$ 918 mil em média. Então, esse quadro de números está refletido aí nesses quadros de barras. E eu acho que esse já é o último. Não, ainda não. Eu isolei, coloquei como variável independente o fato de fazer ou não fazer orçamento. Por quê? Fazer ou não fazer orçamento, para mim, é algo muito importante para as finanças pessoais. Então, vamos ver lá. Em termos de idade, não faz orçamento, pessoas mais velhas. Então, como eu tinha dito lá, né? Aí eu tenho a média de idade das pessoas que faz orçamento, 41 anos. A média de idade das pessoas que não faz, 43. Então, ter um pouco mais de idade significa que a pessoa não vai fazer orçamento. Isso na média. Não faz orçamento, tem maior renda. Não faz orçamento, tem mais quantidade de filhos, tem mais quantidade de dívida. Então, repara, isso é interessante. Não faz orçamento, dívida média de 115 mil. Faz orçamento, dívida média de 70 mil reais. Então, isso é uma indicação de que não fazer orçamento tende a ter uma dívida maior. E bens e direitos também. Quem não faz orçamento, pela pesquisa, tem mais valores em bens e direitos.
E eu isolei a variável sexo como variável independente e vi outros itens em relação a ela. Já estamos no final, essa é a penúltima. Masculino e feminino. Sexo masculino, 27% fazem orçamento. Então, homens têm mais adesão a fazer orçamento do que mulheres. Okay? Renda das mulheres, isso me espantou um pouco. Renda média das mulheres que eu atendo, R$ 5.300. Renda média dos homens que eu atendo, R$ 4.300. As mulheres estão ganhando mais nessa média que eu estudei, nessa amostra que eu estudei. Dívida das mulheres levemente superior, 103 mil mais ou menos, contra 100 mil dos homens. E também mulheres com mais bens e direitos, na faixa de 440 mil, quase 100 mil a mais, para 353 dos homens. Bom, então esses são alguns dados que eu coletei. Essa apresentação eu fiz lá em Natal, no ano passado. Eu costumo recorrer a ela para mostrar como é que é o atendimento do Dr. Finanças. Bom, como eu disse, eu ia tentar levar meia hora, 40 minutos, estou cumprindo. Tá? Eu vou na próxima aula mostrar mais detalhes sobre esse tipo de atendimento e vou deixar essa tarefa para hoje. Então, assim que acabar a aula, ou seja, daqui a pouquinho, você entra lá no seu e-mail, eu vou terminar a aula e mandar o e-mail. Tá? Esse e-mail para a turma de finanças pessoais vai ter essa tarefa aí. Ó. Como você investiria 100 mil hoje e por quê? Eu queria ver como é que você responde essa pergunta. Tesouro direto, ações, fundos imobiliários, não sei como investir, colocaria na poupança, sei lá. Tá? Parte do nosso curso vai ser tentar passar habilidades com a Bolsa de Valores. Então, tem essa curiosidade. Como é que você investiria 100 mil reais? Mando para você hoje 100 mil reais, o que você faria com esse dinheiro a partir de amanhã? Tá? Então, terminando a aula, já vai terminar agora, eu vou colocar esse e-mail, parte da nossa atividade de hoje vai ser responder isso. Não respondeu hoje, não recebe essa anotação aí dessa atividade, tá bom? Não tem como eu controlar quem está aí e quem não está, não vou fazer isso. Então, vou mandar o e-mail agora, vai cair na sua conta de e-mail, você abre lá, responde, participou da aula. Tá? Como você investiria 100 mil hoje e por quê?